Deus abençoe. Fique à vontade. Amém. Deus faz surpresa para a gente também. Nem imaginava que o Fred e Fernandes, eu pensei que eles estavam seguros lá em Curitiba. Há muitos anos. Mas aí o Michel me falou que eles estavam aqui, aí eu não queria perder a oportunidade, né? De reatar, de saber as notícias e ver que jeito que o Miguel ficou. Cadê ele? Sumiu? Ele, na última vez que eu vi, ele tinha 2 ou 3 anos e estava roubando a flauta do irmão dele. Era 2 anjos maravilhosos. Miguel e Gabriel eram 2 terrores, né? Assim. O Gabriel mais mansinho e o Miguel um pouquinho mais guerreiro, porque o nome dele é isso mesmo, né? É o anjo guerreiro. Mas é muito bom ver, depois de tantos anos passarem, a gente ver o que Deus faz, né? Na vida das pessoas e como criar filhos à maneira de Deus produz frutos, né? Glória a Deus. Eu notei 2 coisas em seus cânticos e suas orações. Uma é que vocês falam muito sobre ter fome e sede de Deus. Isso é muito bom. Dar-nos mais fome, dar-nos mais sede. Quantas músicas e quantas orações foram nesse sentido. Dar-nos mais fome, dar-nos mais sede de Deus. E a outra coisa é que ele pedindo para ele derramar o Espírito Santo, como foi nos dias de Joel, né? Meu pai sempre ensinava a gente que antes de Jesus voltar, os judeus iriam ser reenxertados na oliveira e que eles iam trazer para nós muita coisa que nós perdemos e que nós não temos e que nós não sabemos. E em 2009 eu tive a graça e o privilégio de estar por 40 dias em Israel com minha filha e 2 sobrinhas e outro pastor amigo e andamos a terra toda, literalmente, por 40 dias e conhecemos muita coisa, mas o mais importante é que nós conhecemos um irmão chamado Asher, que nós já publicávamos alguma coisa dos livretos dele e eu tive na reunião que era num container pequeno, tinha 20, 25 pessoas talvez. Eles têm reunião todo dia da semana, de segunda a quinta, das 8h30 às 11h30 da manhã. E ele crê que Deus vai derramar o seu Espírito, que o dia de Pentecostes não foi o cumprimento pleno da profecia de Joel, porque não caiu sobre toda a carne, né? Caiu sobre só um pedacinho da carne. E Deus falou nos últimos dias que Ele vai derramar sobre toda a carne. Mas eu estava lá nessa reunião e eu estava ao lado de Jerusalém, pode se chamar de Jerusalém, e eu estava numa reunião em Jerusalém. Eu nunca pensei que eu ia estar em Jerusalém, que nunca pensei que poderia estar. Meu pai morreu e nunca foi. E eu pude ir para Jerusalém e estar numa reunião e vendo jovens judeus cheios do Espírito Santo, falando em línguas, curando enfermos e amando os árabes. Então, você quer coisa melhor que isso? Tem nada melhor que isso. Sim, na verdade, era só 20, 25 pessoas, mas antes não tinha judeu em Israel. Agora tem judeu, bastante. Antes não tinha judeu que cria em Jesus. Agora tem judeu que cria em Jesus. Não são muitos, mas tem. E antes não tinha judeu que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas e profetiza e cura. Hoje tem. E judeu que ama os árabes e ajuda os árabes, são amigos dos árabes também. Percebe? Então, quando eu vi isso, aliás, eu só sabia que eles estavam falando em línguas quando a tradutora para nós parava de traduzir. Porque quando ela traduzia, eles estavam falando hebraico, para mim é línguas.
E quando ela não traduzia, porque ela não sabia o que estava falando, então eram línguas, né? Então, eu falei, isso é a nuvem do tamanho da mão de um homem, isso vai multiplicar. E aí um outro momento muito fantástico foi quando o Asher é um ministério apostólico, ministério de autor de muitos livros, um homem fissurado em Deus e na sua palavra, um homem determinado, um homem alinhado, assim com o que Deus está fazendo. Ele não tem tempo nem para comer quase, e assim, você está na estrada, ele abre a Bíblia, você está em qualquer lugar, num posto de gasolina, ele está abrindo a Bíblia, ele conhece a Bíblia de cor em inglês e hebraico e tudo, mas ele está lá lendo a Bíblia o tempo todo. É um homem assim, muito cheio do Espírito Santo. E você acredita que eu consegui trazer esse homem para Montemor? Sabe, é uma cidade de terra, 7 quilômetros de terra, chão, uma chacrinha que tem sapo desse tamanho, entendeu? E ele, um judeu profeta de Jerusalém, pregando para nossos alunos, é outro momento apoteótico. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é incrível, Jesus vai voltar logo mesmo. E aí perguntaram, você vai voltar quando? Ele falou, não sei nem se volta. Ele é requisitado no mundo todo, vai em muitos encontros, vai na Indonésia, milhares de pessoas, vai nos Estados Unidos sempre, vai em muitos lugares. Então, assim, ele não tem previsão. Depois disso, ele voltou, a cada 2 anos, ele voltou, sem previsão, mas voltou para o Brasil. E vocês acreditam que meu pai nunca conheceu ele, mas tudo que meu pai falou e ensinou a gente, muitos anos atrás, ele fala igualzinho, e nunca se viram, nunca se conheceram. E ele fala mais, mas o que meu pai falava, ele fala. Por exemplo, ele fala que brasileiro não tem que se tornar em judeu, não precisa usar kippá, graças a Deus. Não precisa guardar o sábado, não precisa deixar de comer bacon, nem, como é que chama aquele negócio que você põe carne no creme de leite? Estrogonofe. Estrogonofe é abominação para o judeu. Mas o brasileiro pode continuar fazendo. Porque brasileiro é brasileiro. E tem que continuar sendo brasileiro. E americano é americano, tem que continuar sendo americano. E judeu é judeu. E tem que guardar o sábado. E guardar as festas. E usar o equipar. Mas nada disso é para salvação. Isso é apenas parte da sua cultura. Então ele entende que não precisamos nos transformar em judeu para ser cristão melhor, mas que a igreja internacional e Israel juntos vão formar a noiva de Cristo, e que eles têm um chamado específico, especial, e Jesus não vai voltar para o Corcovado, né? Nem para o Pão de Açúcar, e nem para Mount Everest, e nem para... ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Ele já tem um lugar preparado, já avisado na Bíblia, que ele vai voltar para o Monte das Oliveiras, que é de onde ele subiu. Ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai descer no Monte das Oliveiras. E depois disso, que eu fui em 2009, gente, cuidado, eu aconselho vocês a não ir para Israel, se vocês não quiserem correr o risco de voltar. Porque é apaixonante, a gente volta sempre, e eu já fui várias vezes, todo ano eu levo um grupo de 28, 30, 32 irmãos, e eles voltam assim, transformados, na verdade, transtornados, e cada vez é melhor. Você já pensou adorar a Deus no mar da Galileia, num barco, no meio do mar? Você já pensou estar no Monte das Oliveiras e saber que Jesus vai descer ali, e Jerusalém está bem em frente, e aquele portão está fechado, e Deus vai abrir aquele portão, e aquele Monte das Oliveiras vai rachar no meio, e a água vai sair da casa de Deus e vai até no Mar Morto, e vai sarar o Mar Morto? Você já pensou em entrar em Jericó? Você já pensou... entendeu? É um negócio que não tem palavras. Aliás, eu vou em março do ano que vem, se quem quiser me procura, que estamos montando o grupo para ir.
E são vagas limitadas. Eu não levo muita gente, mas quem vai nunca esquece, porque a gente não visita só coisas turísticas, a gente visita os irmãos. Vários grupos de irmãos. Na cidade velha de Jerusalém, no sábado de manhã, adorando a Deus com outros irmãos. No grupo do Asher, que já não é um container mais, é maior, e já tem outros ministérios começando, jovens começando a ministrar a palavra, e eles adoram a Deus, e é uma coisa tremenda, eles profetizam e oram pelo Brasil. Estivemos agora em março lá, e eles oraram, eles perguntaram para mim, o que nós vamos orar para o Brasil? Eu falei, ora para essas eleições, nós precisamos de oração, que nós não sabemos o que fazer, e nós não sabemos nem quem votar, e não tem nem possibilidade ainda de alguma coisa que seria bom, que mudaria. Mas eles oraram e alguém falou lá, e nós estamos orando direto sobre isso. Ela falou assim, tem ouro no Brasil, mas tem muita sujeira em cima do ouro. E Deus vai mandar um vento forte para tirar essa sujeira e para aparecer o ouro. Amém? Então, a Lava Jato já é o vento, mas precisa um vento mais forte ainda, porque só prendeu alguns empresários, mas precisa prender muito mais gente. E precisa, na verdade, não é tanto prender, que nós não estamos preocupados com isso, mas preocupados com limpar, e para que o ouro apareça. Será que não tem pessoas boas, que querem o bem do Brasil, que têm uma proposta boa para o Brasil, que podem entrar no governo e fazer uma mudança no Brasil? Tem. Ouro tem. Precisa de vento para tirar essa poeira de cima. E eu acho que o brasileiro todo, de modo geral, está cansado. Está cansado de tudo que tem por aí. E se aparecer alguém com uma proposta nova, diferente, pode ser que o eleitorado caia a ficha e comece a tirar um monte dessa gente e vota eles para fora, né? E vota outras pessoas para pôr no lugar. Amém? Mas pelo menos assim, eu não tenho ideia ainda de como poderia ser isso, mas eu acho que nós podemos orar, né? Porque a autoridade máxima do universo é Deus, né? Então podemos orar para Deus mandar um vento mais forte ainda. Começou com a Lava Jato, mas que tenha um vento mais forte ainda e que nessas eleições que vem agora haja uma mudança de rumo para o Brasil. Vocês concordam? Podemos orar para isso? É impossível, mas Deus faz o impossível, amém? Deus faz o impossível, então podemos orar para isso. Mas todo ano, e acontece que esse ano também eu vou estar convocando uma reunião de alinhamento apostólico pela primeira vez, o Asher está chamando, e nós vamos, eu e meu irmão, vamos na semana que vem para lá, e eles vão ter vários dias para a gente sentar com irmãos apostólicos da Indonésia, da China, dos Estados Unidos, de Israel, de vários outros lugares, porque Deus está mexendo com esse mundo, amém? Deus está mexendo com esse mundo. E ele escreveu um livro recentemente chamado Alinhamento. E alinhamento, sim, então essas palavras antigas sobre fazer parte de um movimento, sobre ter cobertura, que não é nem um termo bíblico, né? Sobre várias coisas que nós já passamos, esse tempo está mudando. Deus vai mudar os tempos. Amém? E vai ter coisas novas, e nós precisamos estar abertos para coisas novas, porque o velho não está funcionando, e não está resolvendo o problema. Jesus não está aparecendo na terra como Ele quer aparecer, Ele precisa aparecer pela igreja, e muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar. Ele deu 2000 anos para o povo judeu, para o Israel do Velho Testamento, e eles fracassaram, e a Bíblia mostra claramente, né? Um registro, temos aqui, 3/4 da Bíblia mostrando que Deus deu a lei e eles desobedeceram a lei. Ele deu 10 mandamentos e eles desobedeceram o primeiro. Não dava tempo de chegar no 10º. Ele falou, não terás outros deuses. Ele sempre arrumava outro Deus. Ele falou, não farás para ti imagem. Ele sempre fazia imagem. Então, assim, os primeiros 2 mandamentos dos 10, eles já quebravam de vez, de cara. E isso, vez após vez, após vez, após vez. Então, o Velho Testamento é a história de como o povo judeu fracassou, certo? Aí Deus cortou, não todos, porque a primeira igreja era judia, Jesus era judeu.
Entendeu? Então nós não podemos dizer que Deus cortou todos os judeus, ele cortou alguns galhos, na verdade a maioria dos galhos, mas os galhos importantes estavam lá e ficaram. E aí teve a chance a igreja, só que a história da igreja é mais comprida do que esses partes da Bíblia, e a história da igreja não é boa, se brincar é pior do que a história de Israel. E Israel tinha a lei. E a igreja tinha Jesus e o Novo Testamento e o Espírito Santo. E a igreja não fez coisa muito boa, não. E nós temos 1000 anos de uma igreja apóstata, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a igreja que tinha. E não podemos dizer que nunca teve nada bom, mas teve muita coisa boa de Israel também no Velho Testamento. Mas de modo geral, o saldo final é negativo, né? O saldo final é negativo. Então Israel do Velho Testamento, o povo de Israel do Velho Testamento falhou. E a igreja de Jesus do Novo Testamento falhou. Aí você fala assim, mas isso foi até surgir os protestantes em 1500. 1500 com Lutero e com Calvino a coisa melhorou. Bom, teve coisas boas, teve alguma restauração boa, mas o que vocês acham da igreja hoje no mundo? Quantas denominações tem hoje? Quantas denominações tem no mundo hoje? Alguns falam que tem 50 mil, outros têm 38 mil, mas está entre 38 mil e 50 mil denominações, divisões, brigas, contendas. Jesus disse que o mundo ia saber que Jesus é o Filho de Deus, se nós amássemos uns aos outros. Mas hoje o mundo olha para a igreja e fala assim, eles detestam uns aos outros. Então, assim, o Papa era escandaloso? Era. Ele se julgava Deus e ditava as coisas no lugar de Deus, no lugar do Espírito Santo. Então era terrível, né? Mas a igreja protestante não fez melhor. Errou em outro sentido, mas errou feio e está feio e o negócio não está bom. Então, qual o saldo final? Israel fracassou, a igreja católica fracassou e os protestantes e evangélicos fracassaram também. E se nós quiséssemos demorar mais um pouquinho, a gente fala século XX, teve batismo do Espírito Santo, então os pentecostais fracassaram também, dividiram mais ainda, brigaram mais ainda, criaram mais escândalo ainda. Aí você vai ficando olhando para mim com essa cara desanimada e eu fico desanimado e eu vou parar de pregar. Mas a Bíblia avisa sobre isso, a Bíblia fala claramente sobre isso. Jesus deu nas suas parábolas sobre isso. As parábolas Jesus disse para poder explicar coisas que eram inexplicáveis naquela época. Então em Mateus 13 ele dá muitas parábolas e todas as parábolas, se juntar elas, explicam exatamente tudo isso que eu estou falando. Que ia acontecer isso mesmo. Ele falou assim, eu vim plantar uma semente muito boa e vai crescer, vai ser perseguido pra caramba, mas vai crescer. É uma sementinha pequenininha, igual a mostarda, mas vai crescer, vai virar uma árvore grande, mas as aves do céu vão aninhar nela. E as aves do céu representam demônios. Essa igreja vai crescer, em lugar de ser perseguida, ela vai ser famosa, mundial, grande. Por exemplo, tipo, 1/3 da humanidade se chama cristão. Ou judeu, ou católico, alguma coisa. Diz que na época da Páscoa, alguém falou, mais de 2 bilhões, talvez perto de 3 bilhões, 2 bilhões e meio de pessoas celebram a Páscoa. Então, entre judeus e cristãos e católicos e ortodoxos e todo mundo que se chama cristão. Então, aquilo que era pequenininho, perseguido e desprezado e rejeitado, se tornou bilhões, mas cheio de demônios. Jesus falou assim, o reino de Deus também é como o fermento, que você põe um pouquinho na massa, mas depois ele leveda e ele vai atingir a terra toda, mas vai dar mistura. E ele falou, o reino de Deus é igual rede, que você joga no mar e vem tudo quanto é tipo de peixe. Vem muito peixe, mas aí você tem que separar, peixe ruim do peixe bom, peixe ruim do peixe bom. E depois ele falou outra parábola que é do joio e no trigo. Ele falou, ele plantou o trigo, mas o inimigo plantou o joio. Aí os dois cresceram juntos. Aí perguntou se era para separar um do outro. Ele falou, não, se separar um do outro, você vai arrancar trigo pensando que é joio e não vai dar certo. Deixa eles dar fruto primeiro, para o fruto mostrar o que é. E aí ele falou, no fim do tempo, quando o Filho do Homem voltar, vai haver uma separação. Separação de peixe ruim de peixe bom, separação de joio do trigo, entendeu? Então Jesus já avisou todas essas coisas.
E em Romanos 11, ele fala claramente que nós, que não somos judeus, fomos enxertados no lugar que eles foram cortados. Mas que se nós ficarmos orgulhosos, como a igreja está hoje, nós podemos ser cortados muito mais facilmente do que eles que eram natural. Porque a gente é de oliveira brava e eles são de oliveira verdadeira. Mas eles foram cortados porque não acreditaram. E Deus endureceu o coração deles para que nós tivéssemos uma chance. Mas Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Então, ninguém presta. Olha para o seu vizinho e fala assim, você não presta. É bom, né? Você não presta. Mas é gostoso falar que o outro não presta, né? Agora fala assim, eu não presto. Aí é mais sério, né? Eu tenho um curso chamado Evangelho Profético que eu ensino o pessoal o tempo todo. Você não presta. Você não tem nada de bom, zero de bom. Você é imprestável, você merece o inferno. E Deus, quando você admite isso, aí ele fala, ainda bem, até que enfim você viu. E aí te dá a graça dele e você entra e vai ficar eternamente devendo favor, tá? Você vai estar eternamente devendo favor. Você não vai estar no céu e falar assim, graças a Deus que eu orei mais do que o outro, graças a Deus que não sou como esse publicano, graças a Deus, não. Você vai falar assim, pensa um pouquinho, pensa comigo um pouquinho. Jesus tem um corpo glorificado, ele ressuscitou, ele tem um corpo que não morre mais. Tem um corpo igualzinho a gente vai ter também. Mas o corpo que ele tem passa a parede. Ou seja, se ele quiser, ele abre a porta com a chave. Mas se ele quiser, ele passa sem nada. Ele fez um monte de vezes que eu acho que ele achou divertido. Entendeu? Ele estava tudo trancado lá e ele... E eles, né? Então, ele tem um corpo que aí Tomás falou assim, eu não creio, se eu não ver, eu não creio. Isso aí é tipo ilusão coletiva. Vocês estão tendo ilusão coletiva. E aí, se eu não pôr o dedo e não pegar, eu não creio. Jesus chegou, põe a mão. Aí ele, eu não ponho a mão. Meu Senhor, meu Rei. Ele falou assim, bem-aventurado que não viu e creu. Você pôs a mão e creu, é grande coisa. Né? Só que ele era firme, ele falou, um espírito não tem carne e osso, como eu tenho. Tinha carne e osso. Que tipo de matéria é essa? Eu vou querer perguntar para ele depois, né? Como é que funciona essa matéria passar pela parede? Ou então subir sem foguete. Isso é legal. E eu quero falar com vocês o seguinte, gente, a gente precisa curtir mais esse negócio. Porque assim, esse corpo que nós temos aqui é passageiro. Mas esse que a gente vai ganhar, gente, é modelo 2019. É bom demais. E sabe qual é uma das melhores coisas desse corpo? Pode comer. E não engordar. Pode comer e não engorda. É um negócio assim fantástico. Esse corpo, ele vai para o céu, vem para a terra, ele tem assim liberdade. Esse negócio é só Deus para planejar um negócio desse. Maravilhoso. Tremendo. Você já parou para pensar sobre essas coisas? Esse é interessante, né? E ele veio mostrar, ele é uma amostra, ele foi na exposição dos carros do futuro. Ele veio e mostrou como é o corpo glorioso. Só que nesse corpo glorioso ficou a marca do cravo nas mãos e nos pés e no lado. Por quê? Porque se fez um corpo tão sobrenatural, tão da hora, como que ficou a marca? Para quê? Não podia ter tirado essa marca? Não tinha cirurgião plástico lá no céu para dar um jeito nisso aí? Não, ele deixou a marca de propósito. Toda vez na eternidade que você vê aquela marca, você vai falar assim, estou aqui, mas merecia estar lá, ó, queimando. Estou aqui de favor. Vocês estão entendendo? Então esse negócio de crente achar que ele é melhor que o outro, isso é coisa errada. Isso é coisa de orgulho. Isso é coisa de mérito. Isso é coisa de achar que eu sou bom. Gente, a primeira coisa do evangelho é entender que você não é bom. Você não presta. Sabe, eu tinha
um Fusca branco. Eu tinha um Fusca branco. Eu tinha um Fusca branco. E você está vendo que eu falo tantas vezes que eu tinha Fusca branco, que jeito que era esse Fusca. Esse Fusca, o ano dele era 82 e compramos em 92. Era novo, mas novo de verdade, porque o dono tinha morrido e ele não saía de casa com esse carro. Ele não tinha o documento normal, ele tinha só aquele documento que saiu da fábrica, o grandão. Era novo mesmo, tipo rodado 20 mil quilômetros, alguma coisa assim. Novo. Bom, resumo da ópera. Usamos, adorávamos, gostávamos, é maravilhoso, serviu, era o primeiro carro, beleza, maravilha. Um belo dia, a minha mulher está andando na rua normal, na preferência dela, acabou de abastecer gasolina, até hoje ela chora pela gasolina, eu não sei como é que mulher é assim, é engraçado, né? Ela falou assim, por que não bateu antes? Ela chorava pela gasolina, era R$30 de gasolina. Ela encheu o tanque de gasolina e alguém foi bater nela. Tipo, descer aqui, ela está vindo na preferencial, desce aqui, e ainda a jornalista foi entrevistar e colocou errado, trocou os papéis na página da frente, porque deu uma foto daquelas que dá para pôr na frente do jornal mesmo. Perto do Fórum em Americana. Foi assim, ela foi abalroada, e esse é o termo mesmo, ela foi abalroada de lado, o Fusca virou, ela saiu pela janela, e como ela é sempre espoleta, ela estava sentada na calçada, meio sangrando assim, mas... E tinha um rapazinho lá perto, todo enfaixado, mas é porque ele tinha saído de um outro acidente grave, e ele estava lá no carro, sentado no carro, esperando o pai dele sair, e o Fusca bateu no carro dela e virou também. Só que ele não machucou nada. Só que eu cheguei na cena, e o cara enfaixado, e a minha mulher lá, sangrando assim, e o carro virado, e a gasolina correndo na rua. Não sei por que estou contando todos esses detalhes, só para você poder enxergar, né? Só para você ver. Bom, fim da história. Levou o Fusca lá para o funileiro. Não sei como você chama esses caras aqui. Como é que chama esses caras aqui? Hã? Lanterneiro. Ele chama Foguinho, porque ele tinha cabelo vermelho igual ao meu. Foguinho. Eu lembro igual como se fosse hoje. Cheguei lá, e ele estava assim, olhando o Fusca. Tinha acabado de levar para lá. E ele fez assim, ó. PT. Não olhei para ele, não entendi. PT? Nós não estamos falando de política aqui, rapaz, nós estamos falando de carro. Ele falou, não, isso é coisa que a gente sempre usa aqui. Perda total. Tipo, não vou consertar seu carro. Já era. Tipo, vai para o seguro, pede para te pagar. Eu falei para ele, meu carro não. Meu Fusca branco não. Você vai arrumar ele. E ele arrumou o carro e rodou muitos anos depois. Mas quando Deus olha para você, quando você arrepende dos seus pecados, Ele olha para você igual o foguinho e faz assim. PT. Significa que você não tem conserto. Você não presta. E além de não prestar, você não tem conserto. Você fala, não. Meu Fusca tá bom. Troca o pneu, troca a lanternária, troca alguma coisa aqui e dá uma arrumadinha nele. Eu sou até bom, eu não fumo, não bebo, só falta aí alguma coisinha para ser crente. Eu sou bolo, só falta o glacê. Entendeu? Muita gente acha que ele é bom. Então não encontraram com João Batista, porque João Batista é o cara que primeiro prega o evangelho, você não consegue entrar na igreja sem passar por João Batista. Você já tentou? Você já tentou encontrar com Jesus sem passar por João Batista? Porque João Batista é muito nojento. Ele não toma muito banho, ele veste pele de camelo e ele come gafanhoto, o cara é... E quando você chega lá, ele fala assim, vai embora, raça de viva, hipócrita, vocês não estão com nada. E aí chove de gente lá. Aí quando vai para lá, ele não cura nenhum. Está doente,
continua doente do mesmo jeito, e enfia na água, e dentro da água o cara toma um banho de realidade. O cara começa a falar tudo que ele fez de ruim na vida inteira, para todo mundo ouvir. Isso é um milagre. Não é verdade? O Miguel que eu diga. O pai dele sofreu 1h30 para admitir que ele fez uma coisa errada. E isso com 3 anos de idade. Não, mas depois disso o pai dele deu um acerto dele de 1h30, mas aí resolveu para frente. Mas assim, criança, vocês já viram criança, quando fala mal dele mesmo, ele engasga, você já viu? Ele engasga. Tipo, a primeira coisa que você chega em casa, ele some, ele não vem te cumprimentar. Ele desaparece. Mas se o irmão dele fez uma coisa, ele vai lá correndo. Sabe o que é que o irmão dele... Falar mal do... Gente, o ser humano, ele gosta de confessar pecado dos outros. Chama fofoca, né? Mas se confessar o dele, ele esquece, dá um branco, ele sua frio, o negócio é terrível. E João Batista conseguia que milhares de pessoas confessassem os seus pecados. Ou seja, eles falavam, eu não presto. E não presto por causa disso, disso, disso. Falei, ótimo, agora você pode encontrar com Jesus. Entendeu? Então, nós temos um problema sério na igreja, que as pessoas entram na igreja e não arrependem. Eles acham que são bons. Ou se está ruim, mas o outro é pior. Entendeu? Sempre. E tem gente, eu já preguei isso algumas vezes, a pessoa fala, nossa, eu sou diácono na igreja, já tive 20 anos e nunca ouvi isso. Meu filho, como é que você conseguiu encontrar com Jesus e não passou por João Batista? Tipo, Mateus, Marcos e Lucas, toda vez, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, João Batista, João Batista, João Batista. Aí você pensa, não, em João vai dar para encontrar com Jesus sem João Batista. Porque João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aquela coisa filosófica maravilhosa, né, e tal. Aí no versículo 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Pronto, não tem nem lá. 4 evangelhos, você não encontra com Jesus sem passar por João Batista. Então, ou seja, você não presta. E arrependimento significa você entender que você não presta. Se as pessoas pensam que arrependimento é falar assim, Deus, eu arrependo de tudo o que ruim que eu fiz, e agora prometo só fazer coisa boa. Gente, todo mundo faz isso, ninguém é convertido por causa disso, não, desde criança a gente fala isso. A Bíblia não fala que é arrependimento das coisas ruins. Se você fala assim, Deus, eu arrependo dos pecados e prometo melhorar agora, tipo assim, vou fazer regime e, né, terça-feira já foi para o brejo, né? Segunda-feira eu faço e terça eu não consigo, e na quarta já vou para, né, restaurante aqui lá em São Paulo, assim. Na segunda e terça é tudo salada, mas na quarta já começa lasanha pra caramba, entendeu? Porque sabe que as pessoas só fazem promessa no domingo e na segunda e terça e já existe. E crente vai tomar a ceia, então ele vai melhorando assim, logo depois da ceia ele fica, mas logo depois, ó, descamba. Entendeu? Então, sabe, existe o engano no coração do homem de achar que ele pode melhorar, que ele não é tão ruim, que ele consegue. E o Evangelho tem que chegar e tirar esse engano para que Jesus possa entrar e nos salvar de verdade. Sabe? Ele só aceita imprestável. Se presta, não entra. Então, assim, ele fica na porta. PT. É verdade. Aí entra. Não, meu não. Vai embora. Aqui não. Vai tentar consertar, vai tentar fazer, mas vai se esforçar mais um pouquinho. Não dá. Então, por toda a eternidade, nós vamos ser os troféus de Deus, não nós. Tipo, eu estou andando no corredor do céu e já fiquei lá um bilhão de anos. E tem outra, tá? 1 bilhão de anos e nunca fica velho, tá? Então, não engorda, não fica velho, é uma coisa tremenda, né? Estou lá 1 bilhão de anos. E aí, como se trilhões e quatrilhões de anjos, que os anjos são os garçons do céu, né? Aí ele está andando com aquela travessa cheia de copinhos, né? De refresco, delicioso, maravilhoso. Aí ele encontra comigo e ele olha para mim assustado, 1 bilhão de anos. Ele olha para mim assustado e fala assim, cai a travessa, cai os copos no chão
E ele adora a Deus e fala assim, Deus, o Senhor é grande, que até o Haroldo chegou aqui. Entendeu? Nós vamos ter que sofrer isso. Você quer ir para o céu? Então, já prepara. Para toda vez que encontrar ele, você vai assim, o Senhor é grande, porque até ele conseguiu chegar aqui. Eu sabia que o Senhor era grande, misericordioso, perdoador, mas ele, fala a verdade, ele chegou aqui? Como? Então você vai ter que falar assim, Deus é grande mesmo, né? Entendeu? Você não tem nada de mérito, você não vai chegar lá e ficar tirando onda que você é tal. A Bíblia diz que você é o troféu de Deus, da graça de Deus. Tipo, nós vamos estar lá, troféu vivo. Todo mundo vai nos ver e olhar para Jesus e falar assim, o Senhor é o Cordeiro que foi morto, que coisa maravilhosa, que coisa grande que o Senhor fez. Amém? Amém. Então, voltando ao nosso ponto. Israel fracassou, a Igreja Católica fracassou, Protestante fracassou, Pentecostal fracassou. E aqui estamos nós. E Jesus vai voltar para uma noiva gloriosa. Ele é um imã. Ele está voltando. E essas milhões, milhares de denominações e brigas e complicações e desentendimentos, eles vão para o beleléu. Porque nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Jesus, e as coisas vão simplificar. Amém? Essa confusão danada que nós temos, que vem de Babel, confusão, vai sumir, porque nossa capital é Jerusalém, a cidade da paz. Mas antes dele voltar, esse poder magnético dele, vamos supor, todos nós somos aqui, somos limalha de ferro. Antes dele voltar, nós vamos começar a mexer, porque nós vamos sentir o magnetismo dele. Amém? Você está sentindo o magnetismo dele já? Ele está movendo no mundo, ele está chegando para o planeta Terra. Talvez está ainda alguns milhões de anos-luz ainda, mas vai chegar. Está chegando. Está chegando. Mas ele vai chegar aonde? Ele vai chegar em Israel, que é a terra dele. Ele vai chegar no Monte das Oliveiras. Mas lá só tinha brejo, e só tinha deserto, não tinha nada, e não tinha judeu, não tinha povo dele. Ele falou, não volto mais até que vocês dizem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas agora já tem judeu lá. 70 anos agora, uma nação. Mas judeu que abomina cristão. Não, agora tem muito judeu que ama Jesus. Cheio do Espírito Santo. Só que tem poucos, tem que ter muitos. O povo dele vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nós estamos vivendo em dias maravilhosos. Mas, e aí que vem nossa atitude, nossa maneira de agir nesses dias. Você precisa ser humilde, porque muita coisa que você acreditou e que você foi ensinado não é verdade. Porque se for verdade, só você está certo e todos os outros estão errados. E isso não é verdade. Então tem muita coisa que você crê que pode ser verdade. Mas tem muita coisa que você crê que pode não ser. Jesus disse que nós temos que ser como criança para entrar no reino dos céus. Então nós precisamos deixar nosso orgulho, nossa vaidade espiritual e nos colocar como crianças para aprender de novo as coisas simples do Evangelho do Reino de Deus. Amém? E Deus está preocupado só com isso. Só com isso. Com o seu coração, com o meu coração, com a nossa atitude. Obviamente, a gente não pode aceitar coisas erradas, aceitar coisas que o outro está falando, mas eu não sinto no coração que está certo. Não podemos, temos que ficar firme em cima da verdade. Mas assim como eu vejo coisa que o outro não vê, tem coisa que ele vê que eu não vejo. Então, dá um tempo para Deus começar a alinhar essas coisas. Ele vai começar a alinhar. Eu sinto que está acontecendo isso, sabe? Está acontecendo isso. E vai ter uma geração em nossos dias, presta bem atenção para isso, vai ter uma geração em nossos dias,
antes da volta de Cristo, que vai dar prazer para Deus. Vai ter uma geração que vai ser como Jesus na terra. Vai curar cego, vai levantar paralítico, vai restaurar casamento, vai converter pessoas do coração dos pais aos filhos, vai ter um grande avivamento na face da terra. Mas esse povo, com esse avivamento, não vai ser como o avivamento do século XX, vai ser diferente. Vai ser um povo que não vai orgulhar, que não vai cair em pecado, que não vai correr atrás de dinheiro, que não vai cair em imoralidade, e não vai ser sozinho, vai ser submisso a outras pessoas, porque quem vai ser exaltado nesse dia é só o Senhor, homem nenhum, nenhum homem. Gente, Moisés foi o melhor homem que já existiu, e ele não pôde entrar na terra, porque ele falhou uma vez. Se você pensar assim, a Bíblia fala que ele é o homem mais manso de todos os homens que já existiu. A Bíblia é o único homem que diz, que compara ele com Jesus. Você já pensou, o cara comparado com o Filho de Deus? Diz que um profeta como você vai levantar. Quem é esse profeta como você? Jesus. Não, é o único homem, não tem outro homem na história, na Bíblia, nenhum outro lugar. O Moisés é o cara. E na verdade foi para esse cara que Deus deu a Bíblia para ele escrever. Ele que escreveu a Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia é dele. Ele começou o projeto. Ele conhecia a Deus como nenhum outro. Vamos dizer assim, para entrar na vida eterna e merecer, ter mérito, você precisa tirar 10. Sabe quanto que Moisés tirou? 9,9. Ele errou uma vez. E qual foi o erro de Moisés? Quando Deus viu, o povo estava murmurando, reclamando e blasfemando, na verdade estava blasfemando. Queríamos ter morrido na época dos outros, agora nós estamos morrendo de sede aqui, e você nos tirou do Egito e não está fazendo nada com a gente, e a gente está assim, e aí Moisés vai lá, próximo diante de Deus, porque toda vez que falava isso, Deus ficava nervoso e ele calmava Deus. Aí chegou dessa vez, Deus estava calminho. Deus não estava nervoso. Ele pensou, eu tenho que calmar Deus, ele não vai matar um monte de gente, porque sempre acontecia isso. Mas ele chegou lá, Deus estava calminho. E olha como é que Deus armou para ele. Olha como é que foi. Quando o cara está bravo, você manda ele pegar o AR-15? Você manda pegar o AR-15? Ele já está nervoso, ele está fora de si. Você fala assim, pega o AR-15 e não atira em ninguém, fica com ele assim, ó. E eu, se fosse Deus, eu falei assim, Moisés, deixa seu cajado lá, porque o AR-15 dele era o cajado, entendeu? Deixa o cajado, que você está meio brabinho. Deixa o cajado, porque você não vai usar ele mesmo. É só para falar. Mas Deus falou assim, não, vai Moisés e pega o tal cajado e chega diante do povo e fala para a rocha. Fala. Não, mas isso, Moisés não aguentou isso aí é demais. Deus agora pirou, não é possível. Ele leva a vara, Deus mandou levar a vara, ele levou. Mas em vez de falar com a rocha, ele pega e bate 2 vezes. E ainda fala, xinga. Tem que tirar água vocês rebeldes. Deus quer, mas eu não quero. Por causa desse pecado. Uma única vez. Uma única vez. Deus falou assim, você não santificou o meu nome, você não vai entrar na terra, nem você nem Arão. Aí eu penso, e toda vez a gente pensa, mas nossa, que injustiça, né? O cara sofreu a vida inteira por causa de uma falha, ele não entra. E uma falha pequena, porque na verdade o povo... E ele, no livro de Deuteronômio, você percebe que ele não arrepende. Que ele fala assim, vocês são culpados. Ele fala para o povo, vocês são culpados, vocês fizeram raiva em mim. Por isso que eu não vou entrar na terra, porque vocês me fizeram, vocês me atiçaram. É verdade que eles fizeram mesmo. Só que quem é santo não é atiçável. Não tem, não existe. E por ele ser o mais manso da terra, acharam só um pouquinho. Se fosse eu e você, ó, tipo, a gente não tira 9,9. Sabe quanto a gente tira? 3,9.
A gente já chuta o pau da barraca muito antes. Entendeu? Nós assim não chega nem perto de Moisés. E Moisés foi o cara, foi o máximo, mas o máximo não conseguiu. Imagina nós, que chance que nós temos. Mas quem entrou na terra? Foi Josué. Josué é melhor que Moisés? Não. Chega nem perto. Mas Josué tem um nome. Qual é o nome de Josué? Jeová salva, que é o mesmo nome Jesus. Ou seja, por nós mesmos, por nosso mérito, não tem chance. Porque Moisés é muito melhor que nós e nem ele conseguiu, então a gente nem precisa tentar, não adianta. Mas Jeová salva, Jesus, Jeová salva, com Jeová salva, a gente vai ser melhor que Moisés. Gente, será que Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres melhor que Moisés? Vai! Mas nós não prestamos para nada, mas nós vamos ser melhor que Moisés. Como? Porque a salvação que Jesus fez na cruz é poderosa para fazer isso em nós. Vocês creem nisso? Eu acho Deus é louco, porque, gente, olha a história da igreja, olha os grandes homens e mulheres de Deus do século passado, fizeram grandes coisas para Deus, mas todos eles caíram. Caíram em pecado, caíram em tanta coisa. É muito difícil liderar um povo, receber muito elogio, ter poder para curar, abrir olhos de cego, todo mundo começa a olhar para você achando que você é Deus, entendeu? Pedro falou, não olha para nós não fizemos nada, é o nome de Jesus. Mas assim, você persevera, mas um pouquinho pega, né? Se ficar um restinho, tem, né? Mas na verdade eu sou um pouquinho bom mesmo. Entendeu? Não é verdade? Tem uma coisinha lá dentro que faz, mas eu sou bom mesmo. Essa coisinha não vai ficar. Eu tenho notícias para vocês. Não vai ficar. Vai ter um povo que Satanás vai estar debaixo dos seus pés. Vai ter um povo que essa coisa maldita de briga entre ministério, de concorrência, de competição, de exaltar seu próprio nome, de querer ser o tal, de querer ganhar, isso vai ser aniquilado. Só que nós estamos nos dias onde isso tem que acontecer. E Deus vai começar a eliminar todo mundo que não entra nisso. Então, assim, nós estamos em dias maravilhosos e terríveis. Deus vai nos preparar, vai preparar uma geração que não vai só curar enfermo, sabe? Não vai só curar enfermo, mas vai curar enfermo. Vai curar enfermo, vai abrir o olho de cego, vai ressuscitar mortos. É a ordem de Deus, vai ressuscitar mortos. Alguém estava falando outro dia, mas por que você não ressuscita nenhum morto? Quem aqui já ressuscitou algum morto? Ah, ninguém, né? Ele falou assim, mas você já orou por algum morto? Então, como é que vai ressuscitar se você não ora? Né? Não vai acontecer, né? Então, assim, mas vai acontecer. Ele falou para os discípulos sem receber o Espírito Santo, ele falou, vai, prega o evangelho, cura os cegos, cura os paralíticos, cura os leprosos e ressuscita os mortos. Ele falou. Mas não vai ter só isso nos últimos dias. A Bíblia diz que vai falar com o céu, não chova. Vai falar com os reis e governadores, vai fazer fogo descer. Quando canta uma música bonita e já faz um CD, já fica orgulhoso. Não é verdade? Assim, quando a igreja começa a crescer um pouquinho, já começa a tirar onda e andar por aí, pôr título de apóstolo no nome, entendeu? Vocês estão entendendo como é que é? Nós estamos cansados da política no Brasil, mas também estamos mais cansados ainda da coisa na igreja, não é? Isso fede e não é o que Deus quer. E ele prometeu que ele vai ter um povo melhor que Moisés, porque nós vamos envergonhar Satanás, e Deus vai apontar para a igreja e falar assim, Satanás, você viu o meu povo aí? Você viu? Satanás fala, mas ele fala assim, eles estão bonzinhos porque você ainda não deu poder para ele, dá poder para ele, você vai ver o que vai acontecer. Ele falou, então eu vou dar poder para ele, você vai ver. Então nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, nós vamos ser passados pelo fogo, e nós vamos dar glória a Deus. Ele vai falar assim, Jesus vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele vai ficar satisfeito. Amém? Então é isso que nós cremos. E todo ano, na festa do Shavuot, que é a festa de Pentecostes, lá em Israel, eles têm 10 horas de oração, crendo que, quem sabe, foi cantado agora, né? Por que não agora? Por que não agora? Ele fala assim, um ano, em algum momento, o Espírito Santo vai descer de uma forma muito maior do que foi no Pentecostes. E vai varrer a terra e vai fazer coisa que nunca foi feita mesmo. Amém? Então,
vamos nos preparar para isso. Não vamos ter pressa, Deus parece que está demorando para isso, mas Ele não está demorando não, porque nós precisamos estar preparados. Chama peso da glória. Quando o peso da glória chega, nós precisamos aguentar. E para nós aguentarmos, toda coisa, todo resquício dessa ambição, dessa vontade, dessas coisas erradas precisa ser tirado de nós. E nós precisamos estar em aliança com outros irmãos para que eles nos chamem a atenção e nos alertem e nós não sejamos sozinhos, nós sejamos sempre protegidos, guardados, submissos, humildes, e a gente começa a levantar e alguém pega e derruba, entendeu? E nós gostando disso, querendo isso, porque nós só queremos que Jesus seja glorificado, não queremos mais nada. E para terminar, nós vamos ganhar coroas e nós vamos ganhar tronos. Só que se você já leu no Apocalipse, tinha 24 anciãos com 24 tronos e 24 coroas, não tinha? E o que esses anciãos fazem com as coroas e com o trono? Eles, toda vez que os seres vivos falam santo, 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 o trono não consegue esquentar, entendeu? Porque ele mal senta lá, os seres vivos começam, santo, santo, de novo, entendeu? Eles não param no trono, e a coroa não para na cabeça, não é? Se você lê lá e fala assim, que eles não cansam, dia e noite eles estão falando, e toda vez que eles falam, faz. Então a gente só senta para ter o prazer de sair. A gente só põe a coroa na cabeça para ter o prazer de tirar. Entendeu? Então, assim, nós vamos ter galardões, nós vamos ter o que o Espírito Santo nos capacitar para fazer, vai trazer sofrimento, vai trazer lucro para o reino de Deus, vai ser bom, e nós vamos receber isso. Mas nós vamos sempre reconhecer que não foi nós, mas foi a cruz de Cristo. Vai ser um povo bonito, não vai? Vai ser um povo santo, um povo que vai dar prazer para Deus, e Ele vai falar que Jesus fez uma obra que deu certo. Não só perdoar nossos pecados para a gente ir para o céu, mas a viver aqui na terra, e mostrar o poder de Deus aqui na terra, de uma forma que Ele seja glorificado. Amém? Esse é o nosso desejo, nosso alvo, e nós estamos em dias onde isso está acontecendo, e está acelerando. E eu estava pensando aqui durante o louvor, estava pensando, vai haver uma simplificação. As coisas, sabe, Ele vai nos alinhar e vai nos simplificar. E quando a gente vai para o lugar onde nunca viu as pessoas, não conhece as pessoas, a gente já vai sentir em casa, porque no mundo todo, coreanos, Coreia do Norte, Deus vai entrar em Coreia do Norte. Glória a Deus, está abrindo os caminhos. Deus colocou o presidente Trump no governo dos Estados Unidos. Não deixa a mídia te enganar com notícia falsa. Deus interveio na história e colocou ele no trono lá. Eu não sei se ele seja bom, seja ruim, isso não é problema. A questão é, ele está mudando a história. Ele está mudando a história. Ele vai levar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, que nenhum outro teve coragem. Nenhum outro teve coragem de enfrentar o cara da Coreia do Norte. Agora o cara está pedindo paz. Entendeu? E Deus vai entrar na Coreia do Norte, vai dar uma chance para aquele povo sofrido. As coisas vão acontecer. Mas vai ter muita guerra, e muita luta e muito problema. A Bíblia fala claramente. Não pensa que acabou não, está armando. Está armando. Todas as nações da terra virão contra Israel. Todas, inclusive os Estados Unidos, todas. Mas por enquanto Deus está armando o cenário. E vai haver conversão em massa dos judeus. E nós vamos receber grande unção de Deus quando eles entrarem. Vai ser, nós estamos em dias maravilhosos. Tá? Maravilhosos. Então a gente precisa não ficar preocupado, ansioso, mas precisa ficar atento. Que Deus quer que você mude. Deus quer que você abandone coisas que você teve, que você seja humilde, que você, sabe, reconheça seus erros e aceite correção, e, sabe, e seja cheio de gana, né? Cheio de fome e sede de justiça, né? Para que essa obra de purificação continue em nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. É isso aí, amados. Deus quer nos preparar
para aquilo que vem pela frente. Amém? E precisamos voltar à essência, voltar ao livro, voltar à palavra de Deus, voltar à presença de Deus, voltar às práticas simples e realmente aquilo que é simples, mas é poderoso. Não é? A igreja não está aqui para inventar moda, a igreja está aqui para cumprir o propósito e a palavra de Deus. Amém? E nós temos muita alegria naquilo que Deus vai fazer. E você pode ser um candidato a dizer: eis-me aqui, Senhor, prepara a minha vida. Prepara cada dia, cada momento, cada instante, em cada circunstância. Amém? E é isso aí. Fique em pé um pouquinho no seu lugar. A pastora Fernanda já falou, nós saudamos você que está hoje aqui nos visitando. Você é muito amado, nós amamos a sua vida. E realmente queremos ministrar o seu coração. Amém? Então, venha estar conosco. Ah, nós temos ceia hoje. Já pensou? Hoje, vai ver que é por isso que hoje de manhã eu acordei, antes de eu acordar, quer dizer, antes de eu acordar não, antes de eu sair da cama, eu acordei e fiquei na cama, um pouco, não porque era domingo, mas eu estava sentindo tanta presença de Deus, e é interessante, lá em frente ao nosso apartamento, tem um pequeno morro, e aquele morro, é só um morro, mas toda vez que eu olho para aquele morro, eu lembro de Jesus crucificado. Que ele foi crucificado numa colina. E sabe, amados, é o sangue dele, o sacrifício dele, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Como foi pregado hoje. Não é por mérito algum seu. Nem o mérito antes de conhecer a Cristo, nem o mérito depois que conheceu a Cristo. Diz, eu já tenho muitos anos que eu conheço Jesus. Então agora eu tenho o mérito. Porque agora eu conheço a palavra. Porque agora eu... Entende? Não, não existe mérito. O mérito é todo dele. E sabe, ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele entregou a sua vida. Ele derramou o seu sangue. Quando Jesus disse para celebrar a ceia, ele diz: vocês vão fazer isso lembrando da minha morte. Anunciando a minha morte. Porque a morte dele trouxe vida para nós. A morte dele trouxe salvação para nós. A morte dele trouxe alegria para nós. Quando você ouve o Evangelho, ele confronta você, mas o Evangelho traz uma verdadeira alegria. Ninguém deve ficar triste e dizer, eu sou pecador, que tristeza. Não, você deve pensar, eu sou pecador, mas Jesus morreu por mim, para me salvar, para me libertar. E ele me deu vida, salvação, libertação. Ele me dá a alegria do reino de Deus. Ele derramou sangue. Jesus é aquele que com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Jesus Cristo é aquele que com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quando você vai tomar ceia, você lembra. E aí você lembra de toda essa verdade. Você lembra que a igreja é dele, que a igreja é uma, que a igreja é a menina dos olhos dele, que a igreja pertence a ele, que ele está edificando a sua igreja. Amém? Então seu irmão, sua irmã é precioso. Ninguém, estou trazendo porque foi ministrado hoje, ninguém vale mais que alguém, ninguém é mais importante que alguém, ninguém precisa competir com alguém, porque no reino de Deus tem espaço para todos. Tem espaço para todos. E nós lembramos do sangue dele, do sacrifício dele, da cruz de Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Cristo
como seu Senhor, seu Salvador, são convidados a essa mesa. E podem participar, não com peso, não com tristeza, mas com fé e com alegria. Os benefícios da cruz. Eu quero proclamar, orar por você que hoje, ao tomarmos a ceia, os benefícios da cruz, os benefícios dessa salvação, os benefícios do sangue de Jesus vão vir sobre a sua vida. Jesus disse: o meu sangue é verdadeira bebida e a minha carne é verdadeira comida. E quem beber do meu sangue, comer da minha carne, vai ter vida em si mesmo. Em si mesmo. Isso não é uma cerimônia, isto é uma celebração de vida. Isto é uma ordem que Jesus deixou para nós. Nós, como família de Deus, vamos celebrar esse sacrifício maravilhoso. Eu quero que você, ao se aproximar dessa mesa, é como você está se aproximando do Monte Calvário, onde Jesus morreu. Você está se aproximando do sangue de Jesus, do seu corpo partido. E quando você tomar a ceia, os laços de comunhão vão ser reforçados, e a comunhão, e a interação, e a vida, e o poder, e a salvação, e a libertação, e o fruto do Espírito, e o fruto da vida, e a palavra de Deus, que é vida e poderosa, vai crescer em você mais ainda, e mais uma vez, isso vai ser vida a você. Você vai poder participar com esta fé. Quando Jesus é seu Senhor, seu Salvador, você vai poder participar com esta fé, com esta confiança. Senhor, nós abençoamos este cálice, nós abençoamos